Quantas vezes a gente já não se perguntou como viver? Como viver diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios, tantas adversidades? Você já se fez essa pergunta? Eu acho que sim, né? Eu mesmo, muitas vezes, eu me vejo fazendo essa pergunta, né? Meu Deus, como que eu vou viver? Como eu vou viver enfrentando as decepções, ou as portas que se fecham, ou as incertezas dos próximos dias, dos próximos anos? Como eu vou viver diante de uma situação difícil ou de uma adversidade aparentemente intransponível, né? Assim, eu não vejo como transpor certas adversidades. Como eu vou viver, né? Então, eu me vejo fazendo muitas vezes essa pergunta e eu acredito que você também provavelmente já se fez muitas vezes essa pergunta que é angustiante e ao mesmo tempo é muito reveladora, porque essa pergunta fala alguma coisa muito profunda sobre o nosso sentido da vida, né? Então é uma pergunta significativa e ela às vezes conecta, né, com aquela sensação de vazio, né? Vazio existencial. Mas vem cá, já passei muitos ciclos da vida, já cresci, já amadureci, já criei meus filhos, todos eles criaram asas e agora entrei, eu estou entrando, ou já estou há algum tempo numa nova fase da vida. E que sentido tem a minha existência? E se a gente fica nessa inquietação, sem encontrar uma resposta convincente, a gente muitas vezes sente esse vazio existencial, né? Que é uma inquietação, ao mesmo tempo assustadora e ao mesmo tempo muito valiosa, muito significativa. E a gente acredita que sim, que é possível encontrar, florescer, cultivar uma vida significativa mesmo diante de todos esses desafios, principalmente os desafios da nova fase da vida, da fase da maturidade, em que muitas portas se fecham, muitos ciclos se fecham e a gente se vê diante de novos desafios, né? Nessa estrada da vida, né? Nessa longa estrada da vida, a gente se vê diante de novos desafios e fica com essa inquietação, né? Buscando uma luz lá no fim do túnel, uma luz lá no horizonte, né? Então, se você já se fez essa pergunta, ou volta e meia se faz essa pergunta, como viver? Como viver? Espero que este conteúdo do Florescer na Maturidade possa ser útil, porque eu já me fiz essa pergunta, volta e meia eu me faço. E a gente gosta demais da metáfora, né? Do exemplo inspirador das flores, porque elas mostram uma certeza, a certeza de que é possível sim florescer diante das adversidades. Aqui mesmo, olha que coisa linda aqui ao meu lado, né? Uma flor linda da coleção de Ieda e que Ieda gosta de estar ali cultivando, de estar observando. Ela gosta muito até de conversar com as flores, né? Então, quando essa orquídea brotou, né? Ela ficou eufórica, feliz, né? E eu converso com ela, né? Com Ieda, digo, o que é que essa flor está conversando com você? E é isso, né? Que é possível.
florescer diante das enormes adversidades que são presentes aí no terreno. Então, seu terreno está cheio de adversidades, está cheio de situações incertas, assustadoras, preocupantes, até mesmo decepções, né? Portas que se fecham, seja na sua vida afetiva ou familiar, ou profissional, né? No seu ambiente de trabalho, ou das pessoas com quem você convive, ou os desafios da saúde, né? Porque com a chegada da idade, da maturidade, então o metabolismo vai sendo bastante diferente, né? E é muito desafiador a gente cuidar da saúde. Eventualmente, algumas pessoas, talvez você esteja enfrentando uma doença que requer, né, tratamento contínuo, ou uma doença incurável. Então, diante de todas essas situações da vida, a gente parece que acende uma luz amarela, né? E se pergunta, como viver agora? Como viver diante de tudo isso? E nessa busca de respostas para essas inquietações, cada um encontra alguma resposta que traz aí uma gotinha de água, uma luz do sol, né, para essa inquietação. Espero, né, que você esteja encontrando nessa busca luz lá no horizonte. Uma luz que ilumina esse horizonte é o pensamento do professor Viktor Frankl, o fundador da psicoterapia, da logoterapia, a terapia do sentido da vida, né? Então, o professor Viktor Frankl, ele ensina a gente a trocar a pergunta. Qual era a pergunta? Como viver? Experimenta trocar essa pergunta por que viver? O porquê no sentido assim, pelo que viver? Se eu troco essa pergunta, eu aprendi a fazer essa troca dessa pergunta e eu gosto muito de multiplicar isso. Por isso a gente traz esse conteúdo nos nossos canais do Florescer na Maturidade, né? E ela é muito transformadora. Então, eu mudo a pergunta. Como viver diante de uma situação em que uma porta se fechou e eu estou passando por um luto, por uma decepção ou por uma frustração? Esta é a minha pergunta. E o ensinamento do psicólogo, psiquiatra da logoterapia, Viktor Frankl, troque a pergunta. Por que viver? Pelo que viver, né? Peraí. Pelo que viver? Tem aí uma estrada adiante. Pelo que viver? Se tem uma luz lá no horizonte e a estrada ali tá íngreme, viu? E tá cheia de pedras, tá seca, tá mais desafiadora, às vezes assustadora. Mas tem uma luz lá no horizonte. Aquela luz é o pelo que eu escolho viver. Por que viver? Por aquilo ali, eu sei que vale a pena viver. Veja que interessante. Então, se eu faço essa pergunta, eu volta e meia faço esse aprendizado comigo mesmo, né? Pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena levantar no dia de hoje, levantar no dia de amanhã. Apesar, né? Apesar de um tratamento de uma doença crônica, apesar de muitas portas terem se fechado, apesar da perda de alguém muito, muito amado,
que era uma verdadeira parceria, uma verdadeira referência, um verdadeiro sentido na vida, apesar da perda, né? Perda porque as histórias tiveram outros caminhos, ou perda porque a pessoa partiu para outro plano, né? Então, como vou viver assim de agora em diante? É um exercício desafiador, mas é um exercício que vale a pena trocar a pergunta pelo por que viver. Mas eu vivi uma grande parte da minha vida pelos meus filhos, né? Pelo que viver. Por que viver? Eu vivi porque eu sou pai, eu sou mãe, mas meus filhos nem querem mais muita atenção minha, falam, você está muito pegajosa, mãe, me larga um pouco, né? Você está me perguntando muita coisa, pai, estou ocupado, né? Então, já tive um porquê viver, mas o professor Viktor Frankl fala que a nossa vida ela tem um sentido potencial a cada momento. Então, a pergunta que você se fez no ciclo anterior da sua vida, em que você exerceu com mais intensidade, com prioridade máxima, seu papel de mãe, por exemplo, ou de pai, o ciclo agora mudou. Então, agora você está diante de um novo ciclo e pode estar vivenciando, né, aquela dor do ninho vazio, a casa silenciosa, e você olha aquele ambiente e lembra, olha as fotografias e lembra, né? Teve um tempo que a gente era muito feliz, essa casa toda movimentada, cheia de gente, e agora está esse silêncio. Mas nesse silêncio você pode encontrar uma nova luz. Ali no horizonte, essa luz pode iluminar a sua estrada. E ela pode, sabe, fazer uma terraplanagem na estrada, aumentando, sabe, o espaço que você vai percorrer, encontrando um novo colorido nessa estrada. Se você encontra um por que viver. Por isso, o Viktor Frankl gostava de utilizar um ensinamento de Nietzsche, que diz assim, né? Quem tem um porquê viver pode superar qualquer como. Quem tem um porquê viver supera quase qualquer como. Então, a maioria dos como viver pode ser superada com esse novo olhar, né? Com o olhar para a estrada da sua vida, os novos passos que você vai dar na sua vida a partir dessa nova perspectiva, trocando o como viver por qual frase, qual pergunta? Pelo que viver. Pelo que vale a pena eu acordar. E você talvez tenha vontade de perguntar então, vou perguntar a algum professor pelo que vale a pena viver. Mas o professor Viktor Frankl já nos diz, essa resposta é você que vai encontrar. E você tem a liberdade de encontrar a resposta para essa sua pergunta e também a responsabilidade de assumir aquilo que você encontrou como identidade, como sentido na sua vida. Se isso vai te dar um sentido para se levantar e seguir na sua caminhada, dizendo sim à vida, apesar de todas as adversidades. E é isso que nós esperamos que você consiga, né? Esse é o nosso desejo do Florescer na Maturidade. Acompanhe nosso canal. Namastê! Tchau!